vídeo não é para pessoas que não assistiram o filme ou não leram o livro. Você precisa pelo menos ter feito alguma dessas coisas, porque senão, amor, o tanto de spoiler aqui que você vai levar, você não vai precisar nem assistir nada. Voltei, web amigos, e no vídeo de hoje eu vim com o quadro. Esse quadro já não tem vídeo faz muito tempo, porque é um quadro muito difícil de ser feito, né? Não parece, mas exige muito tempo e também exige timing. Se você perde o time de lançamento de alguma coisa, é muito difícil depois você fazer de uma forma que vale a pena investir o tempo, né, meninas? Tudo bom? Só que, apesar de eu ter perdido o timing do Oscar ou mesmo do lançamento do filme, agora a gente tem um conclave na vida real que, de verdade, eu vou falar pra vocês, eu fiquei meio assustada. O que aconteceu, que vocês sabem, né? O pontífice antigo faleceu. Quando eu vi isso, eu pensei, gente, mas o filme parece que fez uma previsão, né? Uma coisa muito esquisita. Já veio mensagens subliminares e teorias da conspiração na minha cabeça, mas não tem nada a ver, tá, gente? Foi só coincidência, porque o livro é antigo, assim, de certo modo. Claro que eu também não vou destrinchar a narrativa, eu vou falar um pouco conforme eu for citando os tópicos, porque eu preciso contextualizar para vocês. Eu também gostaria de saber algumas coisas de vocês. Primeiro, é claro que eu já tenho que lembrar o de sempre sobre o engajamento aqui. É muito importante que vocês deixem o like se vocês gostarem desse vídeo, principalmente desse quadro, porque eu quero trazer mais vezes. Então, eu gostaria de saber se vocês vão querer, mas assistam o primeiro vídeo também, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. O tema é Coraline e o Mundo Secreto. Para quem gosta de animação ou filmes de terror infantil, que costumava ter um tempo atrás e foi uma coisa que deixou de acontecer. Eu falei sobre isso também em outro vídeo que vai estar aqui embaixo. Se eu não me engano, foi no mesmo vídeo em que eu falei sobre Wendell e Wild, que é uma animação também de terror para crianças, com a técnica que foi usada, stop motion, em Coraline e o Mundo Secreto. Lembrando que, além de eu ler o livro e assistir o filme, terminei o filme agora há pouco. Hoje é dia 7, que é o dia primeiríssimo do conclave, já teve a primeira votação. Eu ainda não vi o resultado, gente, mas provavelmente fumaça preta. Para quem não sabe o que significa fumaça preta, não tem um novo pontífice. O que é pontífice? O Papa. E quando o pontífice novo for eleito, vocês vão ver que a fumaça será branca ao invés de preta. Como eu estava dizendo, não só li e assisti o filme, quanto eu fiz anotações enquanto eu li aqui no Kindle e eu consegui fazer uma pesquisa rápida, porque você pode fazer isso aqui no Kindle, você pesquisa só dentro daquele livro e aí ele vai falar os resultados de acordo com a palavra-chave que você inseriu, só com as suas anotações, com o que você grifou, ou no livro inteiro. Por exemplo, eu pesquisei aqui nome de personagem. Todas as vezes que apareceu o nome dessa personagem, já mostra aqui o trecho para mim. Eu vou lá e olho. Isso aqui é uma função muito boa, porque foi importante fazer essa revisão antes de gravar, porque não seria certo eu gravar sem isso, porque eu poderia passar uma informação errada para vocês. Eu vou estar consultando aqui. Eu não vi tanta diferença do filme para o livro. Eu vi mais corte mesmo de acontecimentos. Por quê? Não tem como, né? Um livro que você demora 7, 8 horas para ler, você vai fazer um filme de 2 horas. Mas ao mesmo tempo também vi acréscimo de coisas que no livro, que eu me lembro, não aconteceram. E eu sinceramente não entendi no filme. Assim, vocês vão ver que foi bem no finalzinho que eu vou pontuar isso. No filme, logo de início, a gente já tem um vislumbre, que é uma cena muito curta, sem falas, só tem alguns sons, trilha sonora de fundo, da Freira Chanumi. É uma cena que não contextualiza nada, tá? A gente só vê a mulher lá com a roupa que já dá para entender o que ela é ali dentro do Vaticano, porque ela está caracterizada como freira, e a gente vê que é uma mulher negra. Fora isso, nada. Ou seja, poderia ser outra pessoa? Poderia, mas o filme já fez isso. Eu acho que até no sentido de quem já conhece a narrativa, já vai entender logo quem que é essa pessoa. Ao contrário de que na narrativa do livro, a Freira Chanumi, ela só vai aparecer na cena polêmica
do jantar, em que ela derruba a bandeja enquanto ela está conversando, né? Uma conversa muito amistosa com o cardeal ADM. No filme isso também acontece, porém não é a primeira cena em que ela aparece. No livro se fez melhor a primeira cena ter sido essa, porque realmente foi se criado um suspense maior. Já foi um acontecimento que trouxe curiosidade sem te explicar nada. No filme, a impressão que dá é que mostraram ela de início para quem já sabe o que aconteceu. Pessoas que já receberam spoiler, pessoas que viram o resumo na internet. O próximo tópico que eu achei que foi uma mudança realmente drástica, os fatos sucessivos foram: o Papa até então faleceu, portanto foi declarado que haveria conclave. Foram chamados todos os cardeais que haviam, que eram 118. No filme eram 108, não sei porque mudaram esse número, mas tudo bem. E de repente, um tempinho depois, aparece o Benítez, como também um cardeal. E isso não, praticamente não existe essa surpresa, vamos dizer. Além deles fazerem a listagem, eles sabem todo mundo que é cardeal, porque é uma nomeação pública. Mas no caso do Benítez, ele foi nomeado in pectore, no coração, que é, só sabem dessa nomeação Deus e o Papa atual, que essa pessoa é nomeada cardeal. Por que isso acontece? No filme não foi explicado, tá? Mas eu vou contar para quem não leu então. In pectore tem que acontecer em casos em que é arriscado você nomear alguém cardeal. Ah, como assim arriscado? Você dar um título religioso para alguém. No caso do Benítez, ele tem um pano de fundo de narrativa dele. No livro, a arquidiocese do Benítez é em Bagdá, que se localiza no Iraque, que é um país do Oriente Médio. A gente sabe que lá acontecem muitas guerras por motivos territoriais, mas também por motivos religiosos e às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, o risco é essa pessoa ser nomeada cardeal, que é um cargo considerado muito relevante. As pessoas que são terroristas, que não são todas, que não são da religião X ou Y, extremistas, que tendem a ser radicais nas atitudes, podem articular e executar um atentado contra essa pessoa, que é o que aconteceu com o Benítez, mas isso não é mostrado em nenhum dos dois, certo? Só é comentado. Já no filme, eles mudam bastante coisa. O Benítez, a origem dele é filipina, ou seja, ele é uma pessoa asiática. Mas no filme, não entendi por quê, qual foi a intenção dessa mudança, talvez por causa do ator que foi escolhido, que sim, é um homem, não entendi por que também, mas logo logo vou falar disso. É mexicano e não atua em Bagdá, no Iraque, mas em Cabul. Ainda sobre Benítez, eu vou falar também sobre a aparência dessa personagem e de outras. Tanto a Chanumi como o Benítez, ou a Benítez, aqui fica de interpretação, são descritos no livro como pessoas muito baixas e muito magras. E por que isso é um ponto importante? Sim, que no filme foi mudado, tá? Ou seja, totalmente contrário. Não que eles sejam muito altos ou obesos, não é questão disso no filme. A questão é que eles estão na média de altura de geral e também o corpo é parecido com o geral. Só que por que isso é importante? Por que isso tem relevância? E é uma coisa, é uma mudança que faz diferença. O fato dessas duas personagens, que são mulheres, biologicamente falando, por que eu tô falando dessa maneira? O próprio Benítez, no livro, ele fala que no fim ele descobriu que ele é mulher, que foi uma má formação lá da região íntima, que ele não sabia. Inclusive, o Lomeli, que é o Lawrence, tá? Ele pergunta, mas como assim você nunca desconfiou? E a explicação é muito simples e o pior de tudo é que é muito palpável. O fato de que o Benítez esteve no seminário. Para ele se tornar um padre, ele teve que fazer seminário, que é o estudo, tá? É quando você entra numa escola específica para você se tornar padre, assim como as mulheres entram no convento para se tornar freiras. O que acontece? Quando você entra no seminário, você é incentivado a não pensar no seu corpo, principalmente nessas partes aí, para não estimular pensamentos de atitudes que te desviam do seminário, vamos dizer assim, que te desviam de ser padre, porque padres precisam ser celibatários.
Logo, eles são acostumados e ensinados a não olhar para essas partes e também não olhar, no caso dos homens, não olhar para as mulheres. E quando eu falo não olhar, não é não olhar com malícia, com intenções. É não olhar mesmo, não olhar na cara. É uma coisa que o Lomeli, que é o Lawrence, mesmo fala, que as próprias freiras que serviam eles nos jantares, ele não olhava na cara, não agradecia, porque ele tinha tanto medo de falar um obrigado para alguma mulher, porque no fim as freiras eram o quê? Mulheres, de qualquer modo. Sendo ou não também celibatárias, na cabeça deles ainda eram mulheres. Então não podia olhar, não podia conversar. Todo esse pensamento e ensinamento fez com que ele nunca prestasse atenção nessas partes do corpo e também outras partes que no filme não fala, tá? Por exemplo, a barba. Ele nunca teve barba. É uma coisa que se fala no livro que me fez desconfiar do plot final, do fato de ser mulher, no fim das contas, que ele comenta: "Ah, eu nunca usei o kit de barbear aqui, o creme de barbear, a lâmina, porque eu nunca tive barba, ela nunca cresceu." Foi uma coisa que ele não pensou, porque essas pessoas aprendem a não pensar sobre, não só sobre as genitais, mas também sobre hormônio e o que o hormônio faz no corpo. Tanto também como o que o hormônio faz na mente, né? O que você pensa quando você está na adolescência, esse tipo de coisa. É uma fase em que o hormônio dita muito mais o que você faz do que o pensamento lógico, por exemplo. Mas voltando para as características mais externas, mais óbvias, que todo mundo vê, não o que só você sabe, mas os dois, né? Tanto Chanumi quanto Benítez são descritos como pessoas assim, muito baixas e magras. A Chanumi, no sentido de que ela é uma pessoa que teve uma origem muito humilde, não teve acesso a muita coisa que as pessoas mais saudáveis têm, e também para representar uma fragilidade, porque afinal o que aconteceu com ela, a gente descobre depois o problema real com a ADM, por que ela brigou com ele durante o jantar, em que ela derruba a bandeja, foi porque ele cometeu um crime contra ela que resultou em um filho bastardo, vamos dizer, porque padres não podem ter filhos, nem freiras, não é mesmo? As duas coisas aconteceram e foi gerada uma criança. No caso do Benítez, essas características são importantes por causa da cena final, vamos dizer assim, que no filme não é a cena final, já adianto para vocês, mas no livro, o fato final que acontece, é claro, é a eleição do pontífice. Existe um quarto específico que são só roupas para o eleito pontífice vestir logo que a fumaça branca sair. Porque depois que ele se veste, ele precisa ir até a sacada central da praça lá, já vestido, já trajado. E aquelas roupas, quando o Benítez do livro vai vestir, ficam assim gigantescas. Justamente porque nesse livro é retratado, todas as mulheres do livro, elas são retratadas como personagens que têm o corpo bem diferente dos outros homens, que eles são todos altos, a maioria deles são obesos, porque são tratados como pessoas também aqui, essas personagens específicas, com pessoas que não seguem o que falam. Sobre, por exemplo, o pecado da gula, a maioria desses pratica, porque eles têm dinheiro, eles podem comprar toda a comida que eles quiserem e eles abusam disso, enquanto outras pessoas passam fome. Isso é retratado no livro também. Não é falado dessa maneira, mas é isso que dá a entender, enfim. Já as freiras, e no caso o Benítez, são retratados como pessoas que tiveram uma vida dura, uma vida difícil, portanto não têm todos esses acessos, consequentemente, isso refletiu na aparência deles. Então é falado no finalzinho que Benítez vestiu a roupa a menor que tinha para pontífice e ainda assim ficou 2 vezes o tamanho dele. Por isso que eu falo que tem uma relevância essa diferença. Mas eu tenho a teoria de que mudaram tanto a origem da personagem, de ao invés de filipina para mexicana, por causa do ator, e no caso mudaram essa descrição das mulheres todas, incluindo o Benítez, que no fim aqui eu estou referindo várias vezes como o Benítez, depois como a Benítez, é porque essa história ela é bem complicada. Até o final você não descobre que Benítez é mulher. Ele mesmo não sabia, né? Durante a vida toda, foi descobrir com 60 e poucos anos. Quem somos nós para saber? Eu acho que foi feito isso para disfarçar, principalmente para quem não leu o livro
e não sabe de nada. Porque o fato do Benítez no livro se distinguir tanto dos padres que eram os cardeais, toda essa distinção desses homens e mais semelhança para as mulheres que são as freiras, já entrega um pouco no livro. Então eu acho que no filme eles quiseram assemelhar todo mundo, incluindo o Benítez, por uma pessoa que tem uma altura mais próxima dos outros homens, que tem o corpo mais parecido com um dos outros homens, porque senão, gente, até no filme já ia dar para adivinhar qual é o plot, né? Na cena em que o decano Lawrence propõe a Shanumi que eles façam uma confissão, no filme fica implícito que a Shanumi sabe falar italiano, coisa que no livro ela não sabe. Por quê? Em primeiro lugar, ela era uma pessoa humilde que não tinha acesso a esse tipo de educação. Ah, você sabe italiano? Não sei. Você sabe inglês? Sei. Ele fica um tempo tentando convencer ela, nesse caso igual ao filme, até que ele propõe: bom, vamos então fazer em confissão. Qual que é a diferença então? Por que ela finalmente aceita falar? Porque se fosse falado como uma conversa comum, assim como ele estava querendo no começo, ele poderia contar para as pessoas depois o que teria acontecido, porque a irmã Shanumi teria ido para lá a mandado do Tremblay, qual era a intenção dele, que a gente já sabe, por causa do escândalo dela com a DM, o fato de ele ter engravidado ela, ambos sendo celibatários, e no caso, esse não é o maior dos problemas, o maior problema é que isso foi um crime, e que a intenção do Tremblay, ao enviá-la para lá, foi tirar o ADM da jogada, porque assim que esse escândalo se espalhasse para todo mundo, ninguém mais votaria nele para ser o novo Papa. Ou seja, é mais uma coisa, mais uma descaracterização da personagem da Shanumi que afasta muito o apelo que a história do livro tem, do fato dela ser uma pessoa humilde, não de personalidade, mas de condição financeira mesmo, e que ela é uma pessoa sem escolha de vida. Aí vamos pular bastante da narrativa, mas antes eu vou citar alguns fatos, só para dar uma contextualizada, para não ficar perdido o fio aqui. Antes, um pouco antes do Papa falecer, ele conversou com Tremblay, conversou depois com o Oniek, contou para o Oniek o que ele fez ao Tremblay, demitiu porque o Tremblay tinha feito alguma coisa de ruim, que aí não se sabe o que era, e depois o Oniek conta isso para o Lomere, que é o Lawrence, que é o decano, que ele tem 40 nomes no livro. Aí o Lawrence dá uma conversada com o O'Malley para tentar descobrir, mas o O'Malley gosta tanto dessa investigação que ele vai a fundo, descobre que tem prova, porque o Tremblay não confessa de jeito nenhum. O decano Lawrence Lomeli vai atrás de descobrir, invade o quarto do Papa, que ele não está mais lá, claro, ele já foi levado nessa altura do campeonato, que era um quarto que estava lacrado. Entra ali e começa a vasculhar nas coisas. A princípio não acha nada. E de repente, no filme, o que não acontece no livro, a freira Agnes, perambulando ali pela madrugada, aleatoriamente, vai olhando os corredores. Isso nem é contextualizado no filme. E no livro não acontece, não teria nenhum motivo. Perambulando por ali, ela, consequentemente, ela vai passar pelo quarto do Papa, não tem como se ela vai passar por todos os corredores. Ela vê que tá tudo sem lacre, coloca o ouvidinho ali na porta para ver se ela percebe que tem alguém. Eu entendo, eu interpreto que ela sabe que tem alguém ali, que ela já tem uma ideia de quem é, mas no fim ela não faz nada. Essa parte foi um suspense bom, que no livro não tem, foi legal. Eu pensei o que ela iria fazer se ela abrisse a porta, mas no fim não abriu. O que no livro não acontece realmente de madrugada. Ninguém fica sabendo disso aí. O Lomeli tanto entra no quarto e investiga tudo, como sai. E as pessoas só descobrem de manhã. Se eu não me engano, são uns 3 cardeais que passando ali de manhã, né, saindo dos seus quartos, acabam vendo que os lacres estão todos rompidos e vão contando uns para os outros, aí espalha fofoca. Depois vocês já sabem que vai ser o Lomeli divulgando a folha que ele achou. Agora sim, vamos para a folha que ele achou, que é o relatório. No filme, ele só acha o relatório, de resto mais nada, e é mostrado que ele acha sem querer. Depois que a irmã Agnes quase pega ele no pulo, mas acaba indo embora, ficou muito ansioso, ele senta na cama do antigo padre para se acalmar, que é uma coisa no livro descrita como foi o único móvel, isso é uma coisa interessante, que o Papa quis, um móvel oficial de Papa. Por quê? O
Papa do livro se assemelha com o Papa Francisco, que é o Papa do mundo real, que infelizmente faleceu há pouco tempo atrás, no sentido de ser uma pessoa que aplica a humildade, mesmo tendo o maior cargo possível na religião, que é o chamado cargo mais próximo de Deus. Mesmo sendo assim, ele não é uma pessoa que desfruta dos luxos que os papas têm direito. Então, ele não tem o tal do apartamento luxuoso, ele não tem todos os móveis também luxuosos. O único que ele quis que fosse levado para o apartamento simples dele foi a cama que foi feita para papas, né? Somente esses papas têm esse tipo de cama. E dá para entender depois, porque vocês vão saber que no livro é descrita como uma cama que tem mais de 100 anos, que um monte de papa já dormiu ali, é uma cama muito feia, horrorosa. E aí o Lomeli fica, meu Deus, por que esse papa trouxe para cá essa cama aqui, de todos os móveis lindos e luxuosos que ele podia trazer, ele trouxe essa coisa que está quase despencando. E aí, fuçando em tudo, ele fuça nos pés da cama, na parte da cabeceira, também na parte que você apoia os pés na cama, não os pés da cama, né? A parte que você apoia os seus pés. E nessas 3 partes ele vai achando alguns tipos de papel. Nos pés da cama, ele vai achando papéis de contas de banco e dados bancários e transações de todo mundo, todos os cardeais, porque o Papa tinha esses registros que existe um banco que é só do Vaticano, tá? Que são só contas dessas pessoas. Além de ele ter esses dados, ele fazia contas do tipo: essa pessoa tem um apartamento avaliado em tantos milhares ou milhões de tal moeda, acho que são dólares. Essa pessoa, ela tem tudo isso de luxo dentro da casa dela. Ele ia anotando isso aí. A transação bancária dessa pessoa para outra foi muito suspeita. Esses papéis do filme, eles nem aparecem. O Lomeli só encontra por acidente quando ele senta na cama, depois de a irmã Agnes dar um susto nele. E ele, sem querer, encosta assim na cabeceira e tem um tecido solto, meio estranho ali. Na hora que ele mexe, ele puxa e é aí que ele descobre que a cabeceira, na verdade, é um compartimento secreto. Por isso que o Papa só quis aquele objeto, porque é um objeto que parece inofensivo, vamos dizer, que não causa ameaça a ninguém, que é uma cama feia, velha de 100 anos, que um monte de gente já usou, mas na verdade, no fim das contas, é todo um baú, né? Muitos lugares esconde muita coisa, e no caso são coisas comprometedoras de todo mundo do livro. No filme é só do Tremblay, que é o tal do relatório, confirmando que ele foi demitido. Agora eu vou falar de um pedaço que é bem lá também, pulando bastante coisa. No caso aqui, pulando até várias votações de conclave que já tiveram. Chega um determinado momento, depois inclusive dos bombardeios, o Tedesco começa a fazer aquele discurso no meio de todos os cardeais, um discurso bem extremista, bem conservador, porque ele é um dos cardeais considerados conservadores. Tem outros cardeais que são considerados os liberais, tá? São esses dois grupos que são divididos. Os liberais, no caso do contexto, da narrativa do livro, que não é bem assim que funciona, o sentido da palavra liberal não é isso que significa, porque liberal é sobre economia. Nesse caso, é sobre pensamentos progressistas. Teriam mais receptividade com a diversidade e com coisas como talvez a inclusão maior, né, da mulher no mundo da religiosidade católica. Os conservadores, muito pelo contrário, eles não gostam dessa ideia da inclusão das mulheres, ou de outras formas de casamento, ou do respeito com as outras religiões. No caso, foi o Tedesco especificamente que falou essa parte, que não deve ser respeitada as outras religiões, no caso se referindo às pessoas muçulmanas, porque ele é alguém que associa todo muçulmano ao terrorismo, já que havia acabado de acontecer bombardeio na Capela Sistina. Depois que o Tedesco fala, o Benítez já dá uma réplica no livro. Aí o Tedesco volta a falar sobre o que ele acha, né? O Benítez fala alguma coisinha, o Tedesco volta a falar sobre ele, e é falando e falando mais, de um jeito assim, parece compulsivo. Ele começa a falar besteira e nunca mais para. E no livro é dito como que essa parte, se ele tivesse segurado a língua, ele ainda conseguiria ter voto. Mas ele falou tanto absurdo e tanto discurso genocida que foi por causa disso que ele perdeu. Se ele tivesse ficado quieto, ó,
Depois disso, nem os conservadores votaram, porque ele começou com um discurso de que deveria ser feito guerra. Claro que o Benítez, sendo uma pessoa que trabalha com a diocese num país em que acontece guerra, claramente ele vai discursar contra, e aí ele vai falar sobre a experiência dele justamente vivendo em guerra, e ele vai pontuar que a última coisa que os cristãos desses países que estão sobre guerras querem é que haja uma nova guerra. Só que no filme, esse discurso do Benítez, ele é tão curto e tão vazio que ele não transmite a mudança de votos das pessoas. Por quê? O Benítez, até essa altura do filme e do livro também, só tinha recebido 4 votos. De todas as votações que teve, ele recebeu na primeira 1 voto, depois subiu para 2 votos, depois subiu para 4 votos. E foi esse discurso, ao mesmo tempo que o do Tedesco tirou ele da jogada, no caso do Benítez, foi esse discurso na mesma conversa que fez ele ganhar depois. Se você assiste só o filme, não parece que tem sentido votar no Benítez só por causa daquilo que ele falou. Para uma atitude dessa, do nada para um plot twist desse, de que uma pessoa desconhecida, que ninguém sabia que era cardeal, que até então tinha 4 votos, do nada ganha 2/3 da votação na próxima eleição, só por causa de 2, 3 palavras que ele falou. No livro, você vê o discurso todo, você vê a conversa com o Tedesco, você sente o porquê realmente todo mundo fez certo em, de repente, de um dia para o outro, mudar todos os votos por Benítez que eles acabaram de conhecer, mas você sente o porquê. Você vê todos os motivos. E até, você votaria, se você concorda, claro, até você votaria se fosse a sua situação, né? Se fosse voto popular. Agora vamos então pular para o final do filme. Como eu já falei, o Benítez ganhou, teve todo aquele rolê da roupa que não aconteceu no filme, né? Afinal, o biotipo dele foi adaptado para o filme, não é a mesma coisa do livro. Então, fora isso, vamos pular, porque já foi falado. Depois desse final do plot do Benítez, o que ele mesmo não sabia e acabou de descobrir, inclusive ele ia renunciar por causa disso, é que ele era mulher, no fim das contas. Depois que o Lomeli descobre isso, porque o O'Malley novamente foi fofocar para ele, ele foi tirar satisfações com o Benítez confirma, explica toda a situação que eu falei sobre o seminário, que ele aprendeu, que não podia olhar isso, aquilo, enfim. Depois disso, no livro, não acontece nada. Só fica implícito de que o Benítez foi eleito, então, no final, aconteceria o que acontece com todo Papa eleito, ele vai vestir a roupa, ele vestiu no caso, né? E vai para a sacada central da praça, se apresentar para o público. No final do filme, eu não sei porque eu não entendi, mas o decano Lawrence Lomeli vai dar uma passeada pelo Vaticano, encontra um jabuti andando aleatoriamente por aí, e aí ele devolve o jabuti no laguinho que fica lá no Vaticano. Esse jabuti já apareceu em alguma cena antes, eles comentam, ele com o Bellini, comentam sobre isso, eu não entendo qual que é o significado, qual que é a simbologia. No livro isso não existe, eu não sei porque que foi acrescentado, poderia ter feito outras cenas ao invés dessas, porque eles tiraram umas coisas que são relevantes e colocaram isso que eu não entendi. Quem entendeu, explica para mim aqui embaixo. Praticamente encerradas as diferenças de livro versus filme, eu vou falar sobre algo que é do filme inteiro, que faltou, mas que eu não podia ficar pontuando momento por momento, que senão a gente nunca iria para frente, né? Em geral, não é retratada a mídia no filme, enquanto no livro se fala bastante desde o começo, que é, existe uma mídia dentro do Vaticano e existe uma mídia fora do Vaticano. E o que acontece? As interações são o seguinte: a mídia que está dentro do Vaticano tem que enviar informações para fora do Vaticano. A mídia de fora fica pedindo informações que estão só dentro do Vaticano e só essas pessoas sabem. Mas o que eles fazem? De acordo com o livro, não sei se na vida real é assim, provavelmente é, porque muitas pessoas, vamos dizer que tem um público, não é certo falar famoso, né? Porque não é disso que se trata. Muitas pessoas que estão na mídia o tempo todo porque tem muita gente querendo saber sobre a vida delas, no fim das contas, elas têm que fazer isso. Acaba sendo uma obrigação ou uma consequência você ter que omitir coisas da mídia, em geral, ou você ter que inventar.
Às vezes a mídia vai te perguntar alguma coisa e você mente. Você inventa, você fala outra coisa. E qual é o contexto que se apresenta no livro, então? A mídia do Vaticano, ela joga pistas falsas para a mídia do resto do mundo, que está do lado de fora. Por que que isso acontece? Para evitar escândalos. Por exemplo, a mídia do lado de fora do Vaticano, desde o início do conclave, apontava como favorito o cardeal Bellini, que na verdade não era lá o favorito. No início ele tinha sim uma boa quantidade de votos, mas no fim foi diminuindo, diminuindo, e isso aconteceu desde o início. Porém, eles não podiam contar para a mídia, porque eles não podem dar esse tipo de dados de quem é o favorito, quem tem chance real de vencer. Eles têm que ficar dando uma enganada, porque se acontece alguma polêmica, como aconteceu depois, né? Em um determinado momento eles estavam achando, então, do nada eles começaram a pensar que o ADM era o novo favorito e já tinha acontecido a polêmica do ADM ser revelado como uma pessoa que cometeu um crime muito grave 30 anos antes, porque ele foi exposto pelo Trump, enfim, e eles já sabiam disso e eles não podiam divulgar para o lado de fora, porque se eles divulgassem isso, consequentemente a mídia já saberia que o ADM então não era favorito. Eles teriam que tentar descobrir quem é o novo favorito no lugar do ADM. Enfim, essas todas as informações, eles ficam jogando pistas falsas e provavelmente é o que está acontecendo com a gente agora. O conclave começou hoje, dia 7. Eu já estou ouvindo muito a mídia falar que o favorito é o X, o favorito é o Y. Gente, eu duvido. E sinceramente, acho muito que bem feito e muito merecido, porque às vezes a mídia se intromete tanto, chega a ser engraçado o livro, a mídia ser enganada, porque a mídia às vezes invade tanto a privacidade de certas coisas que precisam ser privadas sim, que elas atrapalham. Eu vou citar um exemplo aqui bem pesado, tá? Quem não quiser escutar, pula, que é melhor. Não sei se vocês sabem que aconteceu uns bons anos atrás um caso criminal que é intitulado Eloá, que era uma menina que foi sequestrada do próprio apartamento pelo namorado ou ex-namorado, e o tanto que a mídia encheu o saco, ficou lá na porta, divulgou coisa que o próprio sequestrador não sabia, acabou levando a menina a óbito. Então, em momentos em que estavam conseguindo fazer a negociação com o sequestrador, a mídia foi lá e piorou tudo. No final das contas, o cara acabou tirando a vida da menina. Se não tivesse toda a cobertura da mídia, se não tivesse interferência de jornalismo, eu entendo a importância do jornalismo, mas eu acho que existe um limite, existem situações. Agora eu vou citar um exemplo mais leve que aconteceu recentemente, só para citar coisas atuais, né? Aconteceu um concurso público e esse concurso foi cancelado porque alguém que era corretor da prova publicou o resultado antes do final da prova ser decretado. E isso foi configurado com uma informação vazada que prejudicaria o resultado final, ou seja, talvez alguém que ainda estivesse fazendo a prova conseguisse acesso ao resultado, colasse e conseguisse passar de um método errado, de um método criminoso, porque é crime você colar em concursos e no Enem, por exemplo. Ou seja, gente, divulgar as coisas na televisão, na internet, nem sempre é o certo. Então, eu não sou a favor de mentira, mas eu acho que nesse caso é muito que bem feito eles darem essas pistas falsas sim. Provavelmente está acontecendo isso agora. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo e lembrem-se que eu quero saber se vocês vão querer então a resenha somente do livro, para quem não leu e nem assistiu. Tá, se vocês acham que isso vai ser melhor para um outro tipo de público que ainda não conhece a narrativa, então, se sim ou não, comentem aqui embaixo. Se vocês gostaram do vídeo ou não também, deem like ou dislike. Se vocês acham que outra pessoa vai gostar desse vídeo, envie o link para ela. E também dá uma olhadinha na aba posts do meu canal, que antes era chamada de aba comunidade. Novamente, muito obrigada pelos 100 inscritos. Volto em outro dia.